quando estava crucificando Jesus naquela cruz, achando que ia acabar com o plano de salvação, mas cada gota de Jesus que escorria naquela cruz, naquele madeiro, era o preço que Jesus estava pagando pelas nossas almas. Era o preço que Jesus estava pagando por esta igreja. Esse era o preço, evangelista, irmão Alex. Quando eles tentaram acabar com o plano de salvação, crucificando Jesus, aquele sangue derramado estava comprando povos de todas as nações, inclusive esta igreja. Amém, meus queridos? Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade. É motivo de alegria, né, de estarmos aqui nesta noite. É motivo de agradecermos pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui e poder compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Culto de missão, conscientização missionária, como diz, né, o nosso evangelista, irmão Alex. E eu quero, nessa noite, estar lendo um texto bastante conhecido, propício para esse momento, para esse culto de missão, a qual também o nosso pastor Valmir leu no Evangelho de Marcos. Eu quero estar lendo aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, apenas 2 versículos, os últimos versículos desse capítulo de número 28, 19 e 20. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha vida, pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos, uma igreja que está em comunhão. A igreja que tem comunhão, ela tem presença do Espírito Santo. A igreja que tem comunhão, ela cresce, porque não há divisão. Então, quando eu vim para essa igreja, eu pude contemplar o carinho dos irmãos, dos pastores. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valmir, da nossa pastora irmã Elita e os demais irmãos. No livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, 19 vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, meus queridos? Já foram orados? Os irmãos podem se sentar, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, a qual foi me dado nesta noite. Agradeço aos irmãos, agradeço ao nosso evangelista, irmão Alex, a irmã missionária, irmã Deis, pelo carinho e pelo convite. Sabemos que é uma grande responsabilidade de nós subirmos num púlpito e quando nós fazemos menção desse microfone para falar da palavra do Senhor. Eu vou estar aqui diante, não é de uma palavra qualquer, vou estar diante do Evangelho, da palavra de Deus. Quando nós anunciamos, quando nós lemos a Bíblia e anunciamos o Evangelho, nós estamos aqui diante, não é de um livro qualquer, mas sim do livro sagrado, que é a Bíblia. E nessa noite, eu quero começar essa ministração em nossos corações, perguntando a nós, o que é missão? O que nós entendemos de missão? Há vários tipos de missões. A missão militar, mas quando nós falamos é missão evangelística. E nós perguntamos, o que é missão? Missão é chamado. E também envio. Envio de pessoas para realizar a vontade de Deus, especialmente na divulgação do Evangelho e na prática do amor cristão. E nós podemos fazer aqui uma observação. É de responsabilidade de todo cristão, todos os que seguem a Jesus, são chamados a participar de missão,
seja através do evangelismo, serviço ao próximo ou apoio financeiro a projetos missionários. O que nós entendemos de missão nessa noite? Missão não é somente para um departamento, não é somente para o departamento de missão. Às vezes você tem um desejo de fazer missão, mas não faz parte desse departamento. Eu quero dizer que missão é para toda a igreja, é todo aquele que segue a Jesus, ele também tem um chamado de fazer missão. E uma coisa que nós aprendemos, amor. Para fazer missão, primeiramente, primeira coisa que nós temos que ter, amor dentro de nós, de nossos corações. Nunca é feito missão se não tiver amor. Qual amor? O amor de Deus por enviar seu Filho ao mundo, mesmo sabendo que nós éramos pecadores. O amor de Jesus Cristo, quando Ele se entrega naquela cruz, por amor do Evangelho, por amor de nós. O amor dos apóstolos, quando eles saíram para fazer missão, entregando as suas próprias vidas, para que esse Evangelho chegasse até a nós. Isso é missão. Missão é para todos nós. Nós não podemos somente dizer que é só para um departamento. Talvez você, nessa noite, tenha um desejo de fazer missão, talvez ainda não teve a oportunidade. Talvez tenha um desejo de ajudar essa obra missionária, talvez ainda não teve a oportunidade. Mas como foi dito aqui, o evangelista, irmão Alex, que os nossos pastores serão enviados por essa igreja. Dia 24 próximo estarão iniciando viagem missionária. Talvez você ainda não teve a oportunidade. Essa noite é uma noite propícia para você começar essa obra missionária, começar a fazer missão. De qual forma, meus queridos? Missão não é somente para aquele que vai, para aquele que é enviado, mas missão também é para aquele que envia, aquele que ajuda na parte financeira, é aquele que envia. Você também está fazendo missão. Isso é missão, é estar no coração de toda a igreja. Louvado seja Deus. Eu sei, meus queridos, que quando o evangelista Alex me convidou para trazer essa pequena mensagem, eu me sinto numa grande responsabilidade. Sabe por quê? Eu vou estar pregando aqui algo que alguém já pregou para mim, algo que alguém anunciou para mim. Eu vou estar pregando o Evangelho, e o Evangelho é algo que eu creio, que eu acredito. Seria hipocrisia da minha parte estar aqui pregando para o ouvinte, para a igreja, fazendo com que a igreja possa acreditar no Evangelho, sendo que eu mesmo não acreditasse. É preciso eu acreditar, é preciso eu viver, para que eu possa estar passando isso para os irmãos. Quando eu prego o Evangelho, eu creio que mais pessoas passam a acreditar no Evangelho. Esse Evangelho mudou a minha vida, esse Evangelho mudou a minha história. E quando eu prego o Evangelho, eu quero que pessoas também venham sentir o mesmo que eu senti, quando eu senti a presença do Espírito Santo mudando a minha vida. Quando eu prego o Evangelho, eu quero que pessoas também sejam transformadas. Seria muita hipocrisia de mim, meus queridos irmãos, eu estou aqui falando, pregando o Evangelho, para que pessoas possam ser transformadas, sendo que eu mesmo não tinha sido transformado. Seria hipocrisia da minha parte. Eu estou em cima desse púlpito, pregando a palavra de Deus, uma palavra que transforma, que muda, e sendo que minha vida estivesse toda desconcertada. Por isso é a responsabilidade de pregar o Evangelho que nós vivemos. Quando falava do Evangelho, para mim eu fugia. Se tinha uma pessoa que não gostava de crente, era eu. Eu morei na casa de um homem, eu lembro do nome dele até hoje, Israel. Era um senhor de idade, evangelista, presbítero irmão Zé Correia. E eu morei na casa dele de aluguel, ali vários irmãos, a gente dividia aquele lugar, e ali tinha muita bebida, dentre outras coisas. E aquele senhor sempre ia lá falar da palavra de Deus para nós. Ele sempre pedia: entrega a vida de vocês a Jesus. E eu fugia, missionário irlandês. Quando vinha ele, muitas das vezes a gente fechava a porta, ficava todo mundo em silêncio. Está vindo, o pastor Israel está vindo. Mas eu me lembro, quem convence o homem não é o homem. Dia 28 de julho de 2005,
Eu estava numa balada, numa farra, bebidas, né? E minha esposa, na presença do Senhor, e eu sempre pedi oração a ela. Ora por mim. Ora por mim. E eu creio que minha esposa orava. E eu sempre prometi a ela, já falei isso aqui na igreja, que um dia eu ia largar aquelas baladas, aquelas farras. Mas nunca cumpria com a minha promessa. E no dia 28 de julho de 2005, eu numa balada, numa farra com os amigos, colegas de copo, ali eu senti algo diferente na minha vida. Eu senti algo profundo no meu coração. E ali eu me calei, diante daqueles colegas, que chamaram a atenção dele, missionário irlandês. Eles perguntaram: Antônio, está tudo bem com você? Você mudou de repente? Eu falei: não sei, eu estou sentindo uma coisa diferente. Parece que era uma tristeza profunda, mas na mesma hora, dava vontade de chorar. E eu pedi a metade que me pertencia daquela farra. E falei: eu estou saindo. E eles falaram comigo: evangelista, irmão Alex, você é o último a sair. Eu falei: não, hoje eu estou saindo para não voltar mais. Porque ali eu senti a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus me convencendo: esse é o lugar que eu quero que você esteja. O Espírito Santo me convencendo do meu pecado, do meu erro. Chego na minha casa, minha esposa chorando. Eu abracei a minha esposa e falei com ela: já prometi você muitas das vezes que eu ia largar a bebida, ia largar das farras, mas eu não consegui. Mas hoje eu não prometo para você, mas eu prometo para aquele que vive e reina para sempre. Eu prometo a Jesus Cristo que nunca mais. Por isso a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Eu estou pregando algo que eu vivo. E a minha esposa já estava querendo abandonar o barco. A minha esposa não aguentava mais, pastor Romir. Pastor Romir falou uma coisa muito interessante ontem. É bom a gente voltar às raízes de onde a gente era, da onde o Senhor nos tirou. Está ali aquela mulher maravilhosa que Deus me deu. 26 anos de casados, mas porque o Senhor, Ele consertou a casa. Eu quero dizer para minha esposa: se ela me abandonasse, eu estaria solteiro até hoje. Não casaria mais. Eu não ia arrumar outra como a minha esposa. Quando nós lemos esse texto, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, os últimos versículos, nós vamos estar vendo aqui a última reunião de Jesus Cristo com seus apóstolos. Jesus, ele já tinha passado pela cruz, pela crucificação, e quando ele ressuscita, ele vai ter um encontro com seus apóstolos no Monte das Oliveiras. E a preocupação de Jesus era com missão. A preocupação de Jesus era com a pregação do Evangelho. Jesus, ele poderia tratar de qualquer outro assunto ali com seus apóstolos, mas Jesus vai tratar de missão. A preocupação com as almas. E ele vai dizer: ide. Eu já vi pessoas dizer que Jesus chegou ali e fez um pedido. Mas Jesus, ele não fez um pedido, ele deu uma ordem. Ele estava dando uma ordenança. Portanto, agora, ide. Ide o quê? Fazer missão. Continuar pregando aquilo que eu pregava. Continuar fazendo aquilo que eu fazia. Então, quando Jesus, ele aparece para os seus discípulos, ele vai enviar. Mas antes de Jesus enviar, ele foi enviado. Antes de Jesus enviar para pregar, ele já pregava. João 3,16, que é um texto bastante conhecido. A palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós aprendemos nesse texto, evangelista Alex, que o próprio Pai já tinha consciência que nem todos iam acreditar no Filho, que nem todos iam acreditar no que o Filho iria anunciar. Por isso ele fala: todo aquele que nele crê, porque nem todos iam crer. Mas ele não tem uma garantia, quando ele diz assim: mas o que crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Eu pergunto à igreja nessa noite: você crê? Você crê? Eu creio, por isso estou aqui nessa noite.
E quando Jesus ele veio a uma missão, qual era a missão de Jesus? E qual o objetivo da missão de Jesus? Toda missão tem que ter um objetivo principal. Jesus ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava os mortos, mas essa não era o principal objetivo da missão de Jesus. Podia ser consequência da missão, mas não era o principal objetivo. O principal objetivo de Jesus era o quê? Era pregar o evangelho, a pregar o arrependimento, anunciar o reino de Deus, ou seja, anunciar a salvação. Esse era o principal objetivo de Jesus. Eu me pergunto à igreja nesta noite, qual o principal objetivo da igreja? A igreja ora pelos enfermos, a igreja tem culto de libertação, mas o principal objetivo da igreja é ganhar almas para o reino, é ganhar alma para o reino de Deus. Esse é o principal objetivo. O principal objetivo da igreja, o principal objetivo nosso hoje é ganhar almas para morar no reino de Deus. E Jesus ele veio com essa missão. Mas para esse evangelho chegar até nós, meus queridos, foi pago um preço. Um preço que ninguém gostaria de pagar. Eu nem vou falar dos apóstolos, vou falar só o preço que Jesus pagou. Não foi fácil para esse evangelho chegar e transformar a minha vida, irmã Deise. Para nós estamos aqui nessa noite, não foi fácil o evangelho chegar até nós, até essa igreja. Jesus ele pagou um preço. Qual o preço que Jesus pagou? O preço da traição. Jesus ele foi traído com alguém que comia no mesmo prato que ele, com alguém que andava com ele, via os milagres dele, e ele foi traído. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você. O preço da tortura. Jesus foi torturado, mas ele não desistiu. O preço da humilhação. Jesus ele foi humilhado, mas ele não desistiu. Jesus ele foi crucificado naquela cruz, mas mesmo assim ele não desistiu. Ainda ele pediu perdão do Pai. Pai, os perdoa porque eles não sabem o que faz. Para esse evangelho chegar até a mim e até a vós, foi pago um alto preço. Qual o significado daquela crucificação? Diácono Cláudio estava falando hoje na escola bíblica. Eu comentei com a minha esposa, o Diácono Cláudio está pregando o que eu vou pregar à noite. Eu comentei com a minha esposa. Quando crucificaram Jesus, era para tentar impedir o evangelho. Calar a verdade. Calar o evangelho que salva, que liberta, que traz salvação. Quando crucificaram Jesus naquela cruz, ele estava tentando impedir o plano de salvação, tentando acabar com o plano de salvação. Eu quero pedir ao irmão Felipe, em nome de Jesus, coloca para mim, irmão Felipe, Apocalipse 5, versículo 9. Apocalipse 5, João tem uma visão, e ele falava dos 7 selos do livro, que ninguém era digno de abrir. No versículo 9 do capítulo 5 ele vai dizer: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Quando estava crucificando Jesus naquela cruz, achando que ia acabar com o plano de salvação, mas cada gota de Jesus que escorria naquela cruz, naquele madeiro, era o preço que Jesus estava pagando pelas nossas almas. Era o preço que Jesus estava pagando por esta igreja.
Esse era o preço, evangelista, irmão Alex. Quando eles tentaram acabar com o plano de salvação, crucificando Jesus, aquele sangue derramado, estava comprando povos de todas as nações, inclusive esta igreja. Eu me pergunto nessa noite para mim, como pastor, pergunto para os irmãos, para a igreja, qual o preço que nós temos pago pelas almas? Qual o preço que nós temos pago para que o evangelho continue sendo pregado? Qual o preço que nós temos pago para que esse evangelho possa alcançar as nações até os fins da terra? Muitas das vezes nós não queremos pagar o preço. Quando eu olho a história de Jesus e dos seus apóstolos, eu vejo, às vezes a gente ajuda com alguma coisa, doação, eu sinto vergonha de mim. Eu vejo que eu não estou fazendo nada. Pelo que os apóstolos fizeram, para esse evangelho chegar até a mim, transformar a minha vida, eu não tenho feito nada. Qual o preço que nós temos pago? Para que esse evangelho continue transformando vidas, continue transformando pecadores. Louvado seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Irmão Felipe, em nome de Jesus, coloca para mim Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 47. 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso aqui o diácono Cláudio leu nesta manhã na escola bíblica. Começando por Jerusalém, todas as nações. O que eu entendo desta palavra? Começando pelos da casa. Missão começa dentre os nossos. Missão começa na nossa casa, na nossa família. Missão começa no nosso bairro, na nossa rua. Missão começa lá no nosso trabalho. Quando nós abrimos a nossa boca e anunciamos a Jesus Cristo, aí nós estamos fazendo missão. Começa em Jerusalém. Muitas das vezes nós vamos tão longe evangelizar a família, pessoas, e muitas das vezes dentro do nossa casa, na nossa família, tem pessoas precisando ser evangelizadas. Sabemos, irmão, que é difícil. Tem hora que eu sinto uma tristeza no meu coração, porque para mim reunir a família para falar de Jesus é difícil. Antes, quando era um churrasco, bebida, todo mundo, e não era só uma horinha, 2 horinhas, não, virava madrugada. Hoje, para falar de Jesus é tão difícil. Eu tenho tentado reunir a família para falar de Jesus, começando pelos da casa. Eu quero contar um testemunho aqui rápido. Tenho ali 10 minutinhos ainda. Eu não sei se tem algum conterrâneo meu aqui baiano, mas na Bahia tinha uma festa Cosme e Damião. Era uma festa destinada a pagão, Cosme e Damião. Eu já até estudei sobre isso, mas eu não me lembro. E essa festa tinha comida. Era o caruru, falava caruru. E minha mãe, a gente era pequeno, na faixa de 7 anos de idade, irmãs. A minha mãe levava a gente para aquelas festas. E a gente ia, tinha muita comida, a gente comia do óleo escorrer. Aquela molecada da roça comia muito, a gente ia. E quando iniciava aquele trabalho, a minha mãe era possuída. Ela ficava 3 dias ali sem conhecer ninguém, possuída, evangelista irmão Alex. Mas como a gente era inocente, não tinha noção, a minha mãe, com o tempo, depois da idade, se desentendeu com meu pai, separou do meu pai e veio morar aqui em Vitória. E eu comecei a evangelizar minha mãe. Comecei a pregar a palavra de Deus para ela. Comecei a levar para a igreja. E minha mãe tinha vezes que eu chegava em casa, ela morava embaixo da minha casa, ela estava possessa de uma tal maneira, que eu nunca vi tanta força daquele jeito. E ela falava assim: eu ouço voz me chamando, eu ouço voz me chamando. Eu ouço o som dos batuques e dos tambores.
E eu comecei a levar minha mãe para a igreja. Comecei a evangelizar minha mãe. Um dia eu chego de viagem cansado. Minha mãe morava na casa embaixo, pastor Valmir. Está lá 3 pessoas segurando a minha mãe no chão. E elas se bateram. Eu falei, sai de cima. E ali expulsei aqueles demônios. A minha mãe aceitou Jesus. Eu pude ajudar no batismo da minha mãe. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o Jesus que nós pregamos. Começai dentro da tua casa, dentro da sua família. E minha mãe, para a honra e glória do Senhor, ela desceu as águas, foi batizada. Mas não foi fácil. Fui fazer uma obra uma vez na Bahia, já te contei esse testemunho. Pastor Valmir, pregar para um primo meu que estava nas drogas, jurado de morte. Quando eu saí da minha casa, alguém da minha família falou, não tem jeito. Não tem solução. Porque você vai lá pregar a palavra de Deus. Quando você sair, ele vai tornar a fazer tudo a mesma coisa. Eu falei, não tem jeito para você, mas para Deus tem. Não tem solução para você, mas para Deus tem solução. Fui lá, preguei a palavra de Deus. Ele foi para um centro de recuperação. Conheceu uma menina lá que fazia o trabalho voluntário. Casou, tem 2 filhas abençoadas. Mas essas foram as palavras que eu ouvi. E esse mesmo irmão, irmã Deise, as coisas começaram a desandar na vida dele. Começou a desandar na vida dele. Ele bebia muito, a família abandonou. Separou dele. Um certo dia ele me liga. Eu quero falar com você. Eu vi que a voz dele estava desesperada. Chego na casa dele, ele estava andando para cima e para baixo. A minha vida não tem mais sentido. A minha vida não tem mais alegria. Eu fui abandonado. Essas eram as palavras dele. Eu fui abandonado. O que vem no meu pensamento agora é só tirar minha vida. Eu falei, calma, meu irmão, que é isso? Vem cá, abracei ele. Em vez de você tirar a sua própria vida e perder a salvação, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Ele tem a solução para o seu problema. Poucos dias depois, ele aceitou Jesus. A família foi restituída. Todos hoje estão servindo a Jesus para a honra e glória do Senhor. E poucos dias agora, meu querido irmão, eu pude abraçar aquele irmão meu e chorar juntamente com ele, porque eu vi ele sendo batizado nas águas. Começa pelos de casa. Começa pelos de casa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Valmir. Sabemos, pastor Valmir, que nem o Senhor agradou a todos. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida dos irmãos, pela preocupação de ensinar o evangelho verdadeiro, por ensinar a palavra verdadeira. Nem toda igreja mais tem esse compromisso com a verdade. Eu quero pedir, meus queridos, coloca para mim Atos 8, 26, a partir do 26. No ensino da palavra de Deus. A igreja que não ensina, ela não cresce. Atos 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a casa que está deserta. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Condesse, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e regressava, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Louvado seja o nome santo do Cordeiro. E disse o Espírito a Felipe: chega a ti e junta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei eu entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e assentasse ali com ele naquela carruagem. E o lugar que é das escrituras que ele lia
era este, foi levado como uma ovelha para o matadouro. E como está muda o cordeiro diante do que os tosquiam, assim não abriu a sua boca. Coloca o 35 para mim, o 35. Então Filipe abriu a sua boca e começou nessa escritura lhe anunciar a Jesus Cristo. E indo eles a caminho, chegaram a umas certas águas, e disse o eunuco: eis aqui águas, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali eles pararam naquelas águas, e ali aquele eunuco foi batizado. Esse é o evangelho que nós pregamos. Esse é o evangelho que nós pregamos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos professores da escola bíblica, evangelista irmão Alex. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs que têm dedicado no ensino da palavra, tem ensinado as crianças, adolescentes, jovens no ensino da palavra de Deus. A igreja que trabalha com missão, ela é obrigada, ela tem necessidade de fazer discípulos. Eu vejo pelos olhos da fé. Não vou tomar muito tempo mais, eu vou estar resumindo. Eu vejo pelos olhos da fé, pastor Valmir, jovens sendo preparados aqui nesta igreja para pregar a palavra de Deus com ousadia. Eu vejo jovens, mulheres, homens sendo preparados para pregar a palavra de Deus com sabedoria, com unção, com determinação. Eu vejo jovens e mulheres sendo preparados aqui nesta igreja, não para ficar em quatro paredes, mas para que esse nome, ADNC, ela possa romper fronteiras. ADNC, Assembleia de Deus, Missões para Cristo. Eu vejo esse nome sendo levado em outras nações, assim como está em outras nações. Eu vejo jovens sendo preparados. Por isso a importância do ensino. Ministério de Louvor, se prepara para estar louvando. Eu quero estar aqui, irmãos, e estarei convosco todos os dias. Missão é desafiadora. Missão é uma obra espinhosa. Quando nós pregamos dentro de quatro paredes é uma coisa, mas quando a igreja sai lá fora é diferente. Quando a igreja sai para as ruas para pregar, para evangelizar, o inferno se levanta. Mas a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, Ele já nos deu autoridade, já nos deu poder sobre os demônios, sobre os enfermos. Quando a igreja sai de dentro de quatro paredes, ela está na unção do Espírito Santo, ela está debaixo da determinação de Jesus Cristo. Ela não está sozinha. Missão está no coração de Deus. Se está no coração de Deus, tem que estar em nossos corações. Missão é ter amor pelas almas. Missão é fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Missão é para toda a igreja. Nunca se sinta só quando vai fazer uma obra. Muitas das vezes nós se preocupamos com o presbítero, se preocupamos com o evangelista, se preocupamos se o pastor vai. A nossa maior preocupação é que se Jesus Cristo vai estar conosco. E Ele nos deu essa garantia: eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Eu quero dizer nessa noite, Jesus Cristo é com esta igreja. Jesus Cristo está presente em nossas vidas todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Começa a fazer missão. Missão não é somente aquele que vai, aquele que envia, aquele que ajuda. Eu não gosto de falar. Eu tenho ajudado pessoas, missionários que não é nem da obra, pastor. Eu ajudo missionários que estão lá na ilha de Marajó. Eu ajudo missionários até fora do Brasil. Muitas das vezes você vê aqui o pastor Antônio, mas eu tenho ajudado essa obra missionária, que é uma obra que está no meu coração. É uma obra que está no meu coração. Se está no coração de Deus, tem que estar em nossos corações. Que Deus possa abençoar a amada igreja. Em nome de Jesus, ministério de louvor. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Seja um missionário da obra. Seja um missionário voluntário.
Eu não posso ir, mas eu posso guiar. Seja um missionário dessa obra. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos ganhar almas para o Rei.